Olá, pessoal. Boa tarde. Tina Alvarenga, da It's Quitutes, bocadinhos de amor em forma de arte. E, como prometido, eu vim ensinar para vocês fazerem os biscoitinhos de Natal estilo vitral, tá? Bom, primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: nós vamos trabalhar com a massa geladinha como sempre. Eu já abri a massa aqui na bag, já deixei numa gramatura legal que eu quero, tá? Então tá aqui a massinha já gelada. E aí tem alguns detalhes importantes, né? Que é legal de falar. Primeira coisa, os biscoitos vitrais são os biscoitinhos bem tradicionais que a gente faz para o Natal, tá? E ele tem um encantamento, porque olha que lindo, né? Ele tem esse encantamento do Natal por causa das cores, do brilho e da transparência que ele fica. E já é um biscoito que você assa, você pode assar fazendo buraquinhos para pendurar na árvore de Natal, ou na árvore de biscoito, ou fechar em saquinhos com laços para presentear como lembrancinhas, colocar em caixinhas. Então é um presente muito lindo e super saboroso. Essa massa aqui é a massa amanteigada de especiarias, mas vocês também podem fazer com a massa de mel, de melado, a maneira como vocês desejarem. O importante é saber que a massa tem que ser trabalhada bem geladinha, como sempre, né? Mesmo que seja aquela massa de melado ou de mel, porque apesar delas não precisarem de descanso, o corte vai ficar muito melhor se a gente tiver com a massa gelada, tá, pessoal? Então, qual que é o segredinho? São vários. Primeiro, a gente vai precisar, depois da massa pronta, a gente vai precisar... Desculpa, gente, geladeira. Olha, a gente vai precisar de balinhas, tá? Escolham balas frescas, né, novinhas, balas de boa qualidade, desse estilo de balinha transparente, tá? Tem uma balinha que ela é leitosa, ela não vai dar um resultado tão legal, ela vai derreter, mas ela não vai ficar translúcida, tá bom? Então, a gente, usando um socadorzinho aqui, ó, ou da maneira como você desejar, você vai triturar a balinha. Ela, depois que você tritura, se você demorar muito para trabalhar, ela começa a ficar durinha aqui, ó, mas ela tá triturada. Você vem com uma colherzinha ou uma espátulazinha para poder, que ela fica paradinha aqui, ela já começa a grudar de novo. Então, às vezes, é até necessário a gente voltar com ela. Se você demora, você vai ter que voltar com ela, que é o caso aqui, ó. Vai ter que voltar com ela para o moedorzinho aqui, né? Ó, e dar mais uma socadinha, porque às vezes só dela ficar parada ali, ela já começa a juntar. E aí fica difícil da gente passar para os buraquinhos do biscoito, porque tem que ser um processo mais rápido, né? Então, ó, então aqui eu já soltei elas de novo aqui, mas elas são teimosas, elas são mais difíceis, porque realmente... E no Natal, gente, só uma lembrança, a única parte chatinha desse biscoito é isso, que no Natal, geralmente tá chuvoso, a umidade tá alta. Então, essas balinhas aqui, vocês podem triturar com antecedência, porque senão o forno ligado, até que você triture e tudo, não dá certo. Mas sabendo que... Deixe perto de você uma colherzinha, uma espátula mais firme, para vocês poderem dissolvê-las depois. Porque eu acabei de... Aqui tá calor, né? Tô aqui na Flórida, aqui tá bem quente, mesmo no ar-condicionado. E mesmo assim elas grudam, tá? Então, a gente precisa que ela fique o mais moidinha possível, que é para facilitar na hora de tirar. Então, eu já tinha moído, né? Mas ela grudou. E essa é a parte chatinha. Mas, em compensação, depois que ele estiver pronto assado, depois que você assar, ele já vai estar prontinho. Aí é só esperar esfriar. Então, é um biscoito de decoração rápida, né? Passar um paninho aqui na minha massa. Então, feito isso, vocês podem utilizar uma colherzinha pequenininha, deixa aqui perto, ou uma colherzinha de sobremesa. Eu achei essa colherzinha bem pequenininha aqui. Adorei essa colherzinha, porque eu achei que ela vai facilitar a minha vida. Então, ó... Vocês deixam, garantam, né, na hora
do feitio que a balinha esteja bem trituradinha, porque isso vai realmente facilitar para vocês, tá? Aí tá, eu abri minha massa aqui com a minha bag, eu vou fazer o corte e o importante, outro detalhe super importante é o seguinte, se vocês trabalharem com uma bala de péssima qualidade, ela não vai derreter. E eu fiz um teste, teve um biscoito que eu coloquei essa bala aqui, eu não sei se é porque ela tá um pouco mais velha, ou se ela não é de boa qualidade, percebam que ela é um pouco menos transparente, um pouco mais leitosa. O que aconteceu? Ela custou a derreter. Todos os biscoitos das outras balas derreteram e essa não. Por quê? Porque essa bala aqui, eu acho que ela é uma balinha um pouco mais velha. Aí, como ela não derretia, eu pinguei uma gotinha de água ali e ela derreteu. Mas olha o resultado, ela não ficou legal, ela ficou mole. Ela derreteu, ficou transparente, então essa é uma dica, trabalhem com balas frescas, de boa qualidade e transparentes, tá? Porque a leitosa não vai te dar um resultado legal, e se for transparente e tiver um pouco velhinha, aquelas que tá lá guardada no bolso de uma jaqueta, de uma mochila, não usem porque não vai dar certo, que foi o caso dessa daqui. Meu marido falou, não, a gente tem dessa balinha, usa essa. Eu falei, não, mas essa já tá mais velha, compra outra pra mim. Ele não achou, trouxe essa daqui, achou essa na mochila dele e não deu certo, tá? Então, trabalhem com balinhas frescas, tá? Então tá, eu abri. Qual que é o outro segundo detalhe? A gente precisa de ter a forma o mais retinha possível. Então, vocês podem trabalhar com o papel alumínio, lembrando que o papel alumínio, ele tem que estar extremamente bem esticado na forma. Por quê? Se você colocar ele onde está amassado, o desenho que tiver aqui nesse amassado vai aparecer no seu biscoito, no seu vitral, tá? Então, eu alinhei aqui. Dá para colocar direto na forma? Dá, mas a dificuldade que você vai ter de tirar vai ser maior. Tá? Então, para não correr risco, a gente coloca no papel alumínio, que vai facilitar. Agora, o melhor mesmo é o tapete de silicone. Quem tiver o tapete de silicone, aí eu vou dar outra dica. Ó, o tapete de silicone, de preferência, tem que ser um tapete mais grosso e mais pesado, do tipo desse daqui, que é um tapete de fibra de vidro com silicone. Ele é mais grosso, ele é mais denso, ele gruda e adere melhor na forma. Por que eu tô falando isso? Porque a gente faz as experiências para vocês não passarem aperto, né? Então, a gente testa para passar tudo mastigado para vocês. Se vocês trabalharem com esse tipo de tapete mais fininho, mais mole, ele estufa. E quando ele estufa, ele vai danificar o biscoito não vai ficar reto e o cristal também não vai ficar legal. Então, esse tapete muito fininho, ele não vai dar certo nessa situação. Tem que ser um tapete de fibra de vidro ou um tapete mais denso, mais pesado. Então, esse tipo de tapete é o tapete ideal, tá? Bom, então, gente, olha só, eu vim aqui, né, coloquei minha massa no meu saquinho plástico, ou no papel manteiga, ou na minha bag maravilhosa, abri a massa na gramatura que eu desejo, né, não posso nem conversar muito, senão ela vai esquentar. Aí eu venho aqui, abro, né, enquanto isso eu já posso até ligar o forno, tá? Porque como a minha massa tá gelada, o processo tem que ser bem rápido, tá bom? Então, olha só. A gente precisamos de 2 cortadores, um cortador maior, que vai ser o contorno do biscoito, tá? Essa massa, enquanto eu falei, ela já deu uma esquentada, né, gente? Então, aqui, ó, um cortador maior e o cortador onde vai ficar o vitral. Vou colocar esse aqui bonitinho, assim, né? Ó, esse meiozinho aqui, vocês podem até usar eles para fazer uns petit fours, para fazer os pacotinhos dos biscoitos bonitinhos, tá? Mas hoje eu quero mostrar só o biscoitinho, aqui, ó, ainda sobrou por isso mesmo, porque a massa já começou a esquentar. A gente tem que garantir que esse meio fique bem bonitinho, bem arrumadinho e super limpinho, tá? Porque aqui é aonde vai ficar o açúcar, né? O cristal ali, o efeito vitral. Então, isso aqui tem que ficar bem bonitinho. Quanto mais arrumadinho tiver aqui no meio, melhor para o seu biscoito ficar mais perfeito. Então, eu venho aqui
e vou acomodar o biscoito no meu tapete de silicone, bem arrumadinho. Eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês, tá? Só quero aproveitar essa massinha aqui, ó. Quero aproveitar mais uns pedacinhos, porque aí a gente já faz. Eu vou fazer a casinha, tá? Posso usar uma estrelinha, posso usar florzinha, posso usar o cortador que vocês tiverem pequenininho aí, de petit four, vocês vão aproveitar para fazer esse tipo de biscoitinho. Levantei o dedinho aqui, pego a estrelinha, vou colocar ela fora, coloco acomodado, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, tá? Aqui dá mais um. Vamos lá nessa lâmpadazinha linda. A gente já tem essa lâmpada lá, tem a rena, tem vários cortadores bonitinhos já no site, tá? Aqui vou colocar um coraçãozinho. Vocês tentem centralizar para ficar bem bonitinho, né, gente? Aqui, ó. A bag é bom por isso, porque vocês podem, inclusive, cortar direto, tá? Se quiserem. Podem cortar direto no tapete de silicone, mas eu particularmente acho mais difícil de fazer assim. Então, eu prefiro fazer a abertura da massa por fora e acomodar o biscoito delicadamente, porque quando a massa tá bem geladinha, não é o caso dessa, porque enquanto eu tava preparando a bancada, ela acabou dando uma aquecida aqui. Mas, se vocês quiserem, vocês podem... Cada um tem um ritmo, né, gente? Então, se vocês quiserem... Vocês podem primeiro abrir todos os biscoitos com calma, voltar ele pro freezer ali ou pra geladeira, tá? É porque quando a gente tá gravando, nem sempre dá pra gente fazer no mesmo ritmo de trabalho, de produção, né? Porque aqui a gente tem que parar, ensinar, então fica tudo mais lento. Mas se vocês quiserem, vocês podem cortar tudo, deixar com calma, né? Acomoda lá. E aí depois, vocês... já trituram a balinha, deixa pronto e depois na hora de colocar, fica muito mais fácil, né? Vocês colocarem com calma, a massa vai estar geladinha e aí vocês vão acomodando o açúcar aqui, tá? Então, deixa eu cortar mais um bonitinho, quem sabe esse. Esse aqui acho que não vai dar, vamos lá aqui. Que é a bolinha, né? O globo de neve. Vamos tentar aqui. Então, abrir. Vou fazer essa florzinha aqui. Então, eu levanto o tiro do meio. Viro aqui. Gente, então, vocês viram que não é tão difícil, né? Não é difícil. Não é complicado, só tem que ter o seu mise en place bem preparadinho, já deixar tudo que você puder adiantar aqui, né? Então, você tem que deixar a colherzinha pronta aqui do lado, né? Para não atrapalhar, tá? Porque isso tudo vai fazer muita diferença. Então, olha só. Ó, acomodei os biscoitinhos aqui, garanti que no meio não tem nada atrapalhando, e aonde eu tô com esses buraquinhos é aonde eu vou colocar o açúcar, tá? Então, vamos lá. Ó, eu venho aqui, pego aquela colherinha pequenininha que eu já tinha deixado separada, né, pra poder agilizar, e vou pegar as porçõezinhas, aqui, ó, de açúcar, e vou garantir... tá? Vamos aqui nesse vermelhinho, ó. Eu vou garantir aqui que o açúcar fique totalmente... O açúcar não, a balinha triturada, né? Que já grudou aqui de novo. A gente tem que garantir que ela fique toda dentro do biscoito, tá? Ó, porque se eu deixar ela pra fora... Quando ela entra no forno, o calor faz ela dar uma borbulhada. E aí, se ela tiver demais da conta aqui, ela vai passar do buraquinho e não vai ficar bonito, vai transbordar, né? Então, a gente tem que colocar a balinha aqui e tentar acomodar elas nos buraquinhos, deixando ela bem arrumadinha, mas de forma também que ela não ultrapasse, né? E que seja todo o buraquinho preenchido, tá? Então, aqui, ó, eu destaquei... pedacinho, coloquei aqui. Quando ele derreter, tá? Eu vou colocar... eu vou dar uma tiradinha dele
da forma, dá uma olhada para ver se todo o buraquinho tá cheio. Nesse momento eu posso até acrescentar um pouquinho mais de balinha. Então é sempre bom vocês deixarem uma balinha triturada de reserva, porque na hora que vocês estiverem assando, vocês podem dar mais uma olhada para ver se todo o buraquinho tá preenchido, porque às vezes ela derrete e ainda fica pouco, tá? Então, aí nesse momento você pode dar uma acrescentada lá, tá bom? Então, olha só, o que é importante vocês saberem? Eu posso fazer isso que eu tô fazendo aqui, levar essa forma de novo pro freezer, porque aí a gente vai garantir que o biscoito asse de forma bem uniforme, fique crocante, bonito e que não estufe, né? Principalmente as massas que tem bicarbonato ou fermento, elas podem estufar, né? Então, quando a gente leva pro forno, pro freezer, antes de levar ao forno, a gente tem uma garantia de que essa massa, aqui que bonitinho que fica, olha, tem que ficar bem preenchidinho, tá? Quando a gente leva a massa amanteigada para a geladeira, a gente garante um melhor resultado, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou colocar o amarelinho, vou colocar um de cada cor para vocês poderem ver, tá? Esses formatinhos que tem, assim, as pontinhas como as estrelas, por isso que é bom vocês terem aí um palitinho, pode ser até aquela agulha, o scriberzinho para ajudar aqui, porque igual eu falei, se vocês não preencherem todo o buraquinho aqui, não fica bonito, tá, gente? A gente tem que fazer o vitral entrar em toda a superfície do buraco para não ficar vazado, porque se ficar vazado fica feio, tá? Então, aqui, ó, esse aqui é o momento de paciência do biscoitinho, né? Tem que ter um joguinho de cintura aqui, porque você vai ter que preencher, né, com carinho aqui direitinho, ó. Mas nada que seja tão difícil, né? Nós, na confeitaria, nós temos o dom da paciência, né? E o dom da habilidade. Então, um pouquinho de paciência, a gente vai preenchendo aqui. Cada um vai se adequando aí com o instrumento que tiver, um palitinho. O importante é preencher todos os buraquinhos do biscoito para que você tenha um resultado bem bonito, tá? E fique tudo bem preenchido, bem bonitinho. Aí, o que eu queria falar? Eu levei lá pro freezer, né? Deixei lá uns 10 minutinhos só para garantir. Não tem problema se a bala ficar congeladinha também, porque na hora que entrar no calor do forno, ela vai derreter. Pode ser que no primeiro momento ela dê umas bolhas, porque ela vai borbulhar, né? É um açúcar que tem aqui. Aí, o que acontece? Quando a gente vê que o biscoito já tá com a borda dourada, normalmente a gente já sabe que tem que tirar, né? E aí, você vai olhar pro açúcar ali dentro, para essa balinha, e você vai falar assim, nossa, mas tá cheia de bolha, vai ficar cheio de bolha. Não vai, gente. Na hora que ele esfriar, as bolhas abaixam e o vitral fica todo lisinho, bem bonitinho, como eu mostrei aí na foto para vocês, tá? Dos biscoitos que eu já fiz, tá bom? Então, o segredo é a paciência mesmo de colocar tudo bem bonitinho aqui, né? No buraco bem certinho, tá? E vocês podem, inclusive, se quiserem, colocar... Se o desenho aqui de dentro for maiorzinho, vocês podem, inclusive, colocar colorido. Eu fiz um tie-dye aí, inventei uma moda, coloquei um tie-dyezinho, ficou até bonitinho, tá? Se vocês quiserem colocar várias cores no mesmo biscoito. Mas o mais interessante é deixar um de cada cor, né? Porque aí Bom, cada um tem um gosto, né, gente? Eu gosto mais de cada um num tom diferente. Mas a ideia tá dada, né? Quem quiser pode colorir. Às vezes sobrou um restinho, né? Você não quer perder aquele biscoito, tem um pouquinho só de cada cor, vai lá e coloca, que aí você consegue fazer um biscoitinho colorido também, tá? Então, aqui, ó, preenchi de todo mundo, garanti que tá tudo bem cheinho. Vou levar pro freezer por mais uns 10 minutinhos e vou assar. Exatamente como a gente assa. Ficou dourada a bordinha, já tá na hora de tirar. Tem que esperar esfriar completamente para poder fazer a retirada. Aí, você vai assar lá no seu forno a 180 graus. E depois de 10 minutinhos, dependendo de cada forno, você vai ter o biscoitinho aqui, ó. Igual eu falei, você já pode deixar ele com furinho aqui, você pode fechar ele num saquinho bonitinho, né, de celofane. E tem um segredinho pra gente fazer esse brilho não grudar.
esse brilho, esse vitral, principalmente na época do Natal, que a gente sabe que tem mais umidade, tem um segredinho que depois eu vou contar para vocês, tá? Eu não tenho esse produto aqui agora, porque eu moro nos Estados Unidos, eu não achei, ele é da Mix, mas ele ajuda a selar esse vitral para que ele fique mais brilhante, mais translúcido e que ele não mele, tá? Deixando o efeito do biscoitinho mais bonito e mais duradouro, tá bom? Então, é simples assim, é uma delícia de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado e gostaria muito que vocês fizessem comentários de vocês. E outra coisa, se vocês forem fazer, me marca, eu quero ver o biscoito de vocês, tá? Mostra lá nos stories, marca, porque assim, gente, a gente gasta, né, o nosso material, o nosso tempo, inclusive mais precioso do que o material para mim é o tempo, mas eu tenho todo o carinho de vir aqui mostrar e falar, né, para vocês das dicas, do certo, do errado, como fazer para ficar melhor, né, para evitar os erros. E isso, gente, é uma coisa que a gente faz por carinho mesmo, né? Para vocês aprenderem a fazer um biscoito rápido, para vocês evitarem os erros, né? Vocês conhecem algum site que vende produtos importados, aonde você não paga imposto, nem frete internacional, e que todos os produtos são testados e ainda tem videozinhos, dicasinhas, grupo de apoio? Bom, o nosso site é assim. Então, o que vocês podem fazer para deixar a gente cada vez mais disposto a estar sempre mostrando e pesquisando e testando é fazer o comentário, é dar o review, vai lá no site, fala sobre o produto que vocês compraram, lá tem um lugar onde você pode fazer o seu comentário, participa, isso ajuda muito a gente, ajuda quem ainda não comprou o produto, ajuda quem ainda não fez o biscoito, que tem dúvida, a criar coragem. Mostrem o trabalho de vocês, mostrem que vocês aprenderam, que vocês fizeram também, porque isso dá muito apoio pra gente, tá bom? Afinal de contas, a gente faz tudo isso por vocês. Então, um beijo e até a próxima!